Bom dia, Vivi. Bom dia, César. Bom dia, tchau, Leandro. Bom dia, Demore acabou de sair. Boa. Vamos falar de Donald Trump. Ele mostrou nessa semana, durante o encontro do G7 na França, como é que funciona a inteligência estadunidense. Não a inteligência no sentido cognitivo, só para ser claro aqui com vocês, mas o sistema de informação que abastece um chefe de Estado antes dele tomar uma decisão ou fazer uma declaração. A inteligência de Trump errou em tudo, ao municiar o chefe da Casa Branca com informações equivocadas sobre a família Bolsonaro. Deram até um novo filho para ele, o Bolsonaro Jr. Inclusive, o nome, né, que foi trocado lá. Bom, em coletiva, Trump lamentou a situação política do Brasil, citou a prisão de um Bolsonaro Jr., que jamais aconteceu, confundiu o Flávio com o Eduardo, enfim, uma lambança. E aí, queria te ouvir, professor, quais as reflexões? Ou melhor, antes de te ouvir, professor, vamos botar o vídeo de novo? Gente, dá confusão? Podemos? O que vocês acham aí, turma? Temos esse vídeo aí? Eu gostaria de saber como foi a sua interação aqui em Evian durante o G7 com o presidente brasileiro Lula. Vocês falaram sobre as novas tarifas dos Estados Unidos sobre o Brasil? Vocês falaram sobre a designação dos Estados Unidos de gangues criminosas como terroristas? Sim, falamos. Quando foi? Eu passei muito tempo com ele, pra dizer a verdade. E tornou-se um país difícil. Politicamente, está um pouco perigoso. Você está falando do Brasil. É? Tem sido desagradável. Ouvi dizer que prenderam alguém que está concorrendo a um cargo hoje. Eu descobri isso depois que saímos. Eu acabei de me despedir dele e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque ele fez uma declaração no Texas. Eles o prenderam, ou querem prendê-lo. Eles têm algo expedido para a prisão dele. Tudo bem, eles jogam bem pesado, mas ninguém joga mais pesado do que os Estados Unidos. Olha, nossas eleições são totalmente fraudadas. Professor, que reflexão, então, a gente pode tirar disso? Vamos lá, Vivi. É claro que a nossa reação imediata, e é quase inevitável, é rir, achar graça, porque é uma caricatura. É uma pessoa com óbvios problemas cognitivos que tem um domínio muito precário da linguagem, do idioma nativo. O inglês do Donald Trump, isso já foi estudado por especialistas, é o inglês de um aluno de quinta série. Ele sempre repete, ele é incapaz de improvisar, mas não importa. Aqui o que nós estamos lidando de fato é com o líder da mais importante e a mais rica e a mais bem armada nação do planeta Terra. É a mais rica nação do mundo. O serviço de inteligência é absolutamente indigente. Ele não consegue compreender que não é o Flávio Bolsonaro. Não existe um Bolsonaro Jr. É o Flávio Bolsonaro. Quem foi não preso, mas condenado é o Eduardo Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro nunca esteve liderando as pesquisas. Houve um momento em que o Flávio Bolsonaro se aproximou muito do presidente Lula. Mas ninguém, de maneira séria, dirá que o Flávio Bolsonaro liderava as pesquisas. Então, a questão central aqui, Vivi e César, é pensar na qualidade da informação que o Donald Trump recebe. Porque essa qualidade de informação foi decisiva para uma decisão desastrosa, a guerra contra o Irã. O Donald Trump estava convencido que, assassinando o líder religioso do Irã, que em pouco tempo haveria uma mudança de regime, que era a primeira proposta do governo Donald Trump em relação ao Irã. E, embora muitas pessoas tenham advertido de que isso não aconteceria, de que haveria, pelo contrário, uma resiliência, uma grande resistência do governo iraniano, o Donald Trump manteve a decisão de começar uma guerra que ele perdeu. Os Estados Unidos perderam a guerra contra o Irã. Né? Agora, em relação ao Brasil, as informações são tão absurdas que nós temos que nos preocupar de verdade. Gente. Porque como é possível que um líder de uma nação tão poderosa quanto os Estados Unidos não tenha uma inteligência confiável, de modo a pelo menos acertar o nome da pessoa? Não é Bolsonaro Jr., não é Flávio Bolsonaro, é Eduardo Bolsonaro, que se encontra refugiado nos Estados Unidos e que ou eventualmente procura o próprio Donald Trump na Casa Branca. É muito grave, é muito sério, porque como é que é possível tomar decisões com base em informações tão desencontradas e equivocadas?
Professor, eu vou fazer a minha provocação. Eu estava conversando com o Trevisan também, que é um craque nosso aqui de relações internacionais e um grande pensador, digamos assim, da nossa coisa pública, assim como o senhor. Eu quero te fazer essa mesma provocação, Castro Rocha. Parece, ao que tudo indica, que o problema maior para o Brasil e para o governo brasileiro, considerando o pleito presidencial desse ano, é muito mais Marco Rubio e o Departamento de Estado do que Donald Trump e a Casa Branca. E aí a provocação que eu fiz para ele, e eu repito aqui para ti, professor, é o seguinte: o senhor acha, com base nisso, que vale a pena uma possível aproximação do governo federal com o Marco Rubio? Ou isso seria inócuo, ou não faz nenhum sentido, porque ele é uma pessoa muito radicalizada, um fundamentalista que não estaria disposto a dialogar de forma legítima? Como é que você sente essa questão, Castro Rocha? Quero te ouvir a respeito disso aí, cara. Essa é uma excelente questão, César, porque, de fato, o Marco Rubio, ele ele é de família cubana. De família cubana, mas não foi uma família expulsa uma família que saiu de Cuba após a Revolução. A família do Marco Rubio deixou Cuba antes da Revolução Cubana, que é de 1 de janeiro de 1959. Mas boa parte da carreira política do Marco Rubio foi feita com base na comunidade radicalizada de Miami. Isso é bem importante, César. Em Miami, há uma comunidade muito radicalizada que é radicalmente anticomunista e foi anti-Fidel Castro. Eu morei em Miami, César, nos anos 80, quando eu aprendi inglês. Eu passei praticamente 2 anos em Miami. E havia um jornal, que era o Miami Herald, o Heraldo de Miami, como se diz em espanhol. César, dia sim, dia não, havia colunas, artigos. Não é Heraldo, né? O que significa Herald mesmo? Herald. Tradução português. Miami Herald é o Arauto, né? O Arauto de Miami, mensageiro de Miami. É esse o significado. Vamos lá, gente. Vamos fechar essa meta, turma. 132. Precisamos do apoio de vocês. Gusanos. Sério que eles são conhecidos como vermes? Sim. Sim. Por eles serem entreguistas de Cuba, né, gente? São cidadãos cubanos que vão lá dedurar o regime para os Estados Unidos. Com planos concretos de assassinato do Fidel Castro. Então é uma comunidade muito radicalizada. E uma comunidade muito importante para as eleições norte-americanas. A Flórida é um desses estados pêndulo, que ora vota no Partido Democrata, ora vota no Partido Republicano. E boa parte da carreira do Marco Rubio dependeu dessa radicalização. É uma observação muito boa. Mas não esqueçamos nessa equação de outro nome, César, que é o J.D. Vance. O J.D. Vance, que é um político de um estado bastante conservador, muito reacionário, e que foi apoiado politicamente pelo Peter Thiel. Então nós temos o Donald Trump, que é uma espécie de o clown, é o homem espetáculo para galvanizar o MAGA, o Make America Great Again. Ele é cercado por 3 pessoas particularmente reacionárias, cada um ao seu modo. O Marco Rubio, que é um radical anticomunista, o J.D. Vance, que é apoiado pelo Peter Thiel, e o Pete Hegseth, que é o atual secretário, que eles renomearam secretário da guerra, que é um fundamentalista cristão. César, não pode haver uma companhia pior do que esses 3, Marco Rubio, J.D. Vance, Pete Hegseth, a tal ponto que, na hipótese possível de um impedimento de Donald Trump, quem assumiria seria o J.D. Vance. Então, o Marco Rubio é, de fato, uma figura muito particularmente desfavorável e hostil ao Brasil. É uma boa observação, César. Obrigado. Eu te agradeço, professor. Professor, a gente sabe também que o governo Lula vai trabalhar para administrar as diferenças com o presidente Donald Trump até as eleições de outubro. O objetivo, segundo uma apuração do Jamil Chad, é reduzir esse espaço para a ingerência dos Estados Unidos durante aqui o nosso processo de votação. O presidente Lula falou até que no próximo encontro ia levar uma urna eletrônica, né, para o Trump. A estratégia montada pelo Palácio do Planalto é oferecer a redução de tarifas para algum setor que os Estados Unidos têm interesse e assim conseguir minimizar o tarifaço que pode ser aplicado contra o Brasil. Com alguma oferta, Trump pode cantar vitória e assim encerrar a crise comercial. Vai funcionar essa estratégia com um líder como Trump, na sua avaliação, professor? Eu acho que, infelizmente, não, Vivi.
qualquer espécie de concessão ao Trump nunca será suficiente. A psicologia do Trump é a psicologia, é do valentão. No livro do Trump, The Art of the Deal, é muito claro que ele chama de arte da negociação. É pressionar ao máximo o outro, no caso, o interlocutor político, pressioná-lo ao máximo de modo a obter uma submissão completa. Não existe possibilidade de uma negociação tranquila, racional, com uma figura como Donald Trump. O Donald Trump se encontra hoje numa situação muito difícil. A inflação dos Estados Unidos é uma inflação, a carestia, ela chegou para o consumidor médio americano. A situação do Trump depois da derrota para o Irã é uma situação absolutamente humilhante. Os termos do acordo são termos que são favoráveis para o Irã. 2, o Estado de Israel, o ministro das forças israelenses, o Ben-Gvir, deu uma declaração muito forte dizendo: nós temos autonomia, temos soberania, não aceitamos o acordo de paz dos Estados Unidos. É uma humilhação completa. Isso quer dizer que o Trump precisa de uma vitória maiúscula. Uma vitória contra Cuba não é suficiente para caracterizar como uma vitória maiúscula, dadas as dificuldades que hoje Cuba enfrenta. A grande vitória possível para o Donald Trump até novembro deste ano, quando as eleições de metade do mandato, é contra o Brasil. Nenhuma concessão satisfará o Donald Trump, a não ser a submissão completa, entregar terras raras, etc. Nesse sentido, me parece que a lição do Irã é absolutamente fundamental. Só há uma forma de lidar com um valentão, com um bully como Donald Trump. Essa forma é a altivez e a defesa intransigente da soberania. Não há outra forma possível, me parece. O professor, e aí ao encontro disso, o que o senhor vê como possíveis medidas estadunidenses contra o Brasil no sentido de exercer ingerência no nosso pleito presidencial? O que pode ser feito em termos práticos e portanto, para onde que o povo brasileiro deve olhar no sentido de evitar essa agressão contra a nossa nação? Serão as grandes plataformas, César. É a estratégia que tem sido utilizada pelo capitalismo em crise, pelo que eu chamo do neoliberalismo predador. São as grandes plataformas. Por exemplo, um vídeo do Nicolas Ferreira pode chegar a 1 bilhão de pessoas. Um vídeo nosso, César, terá o seu alcance cada vez mais reduzido. Você já percebeu, César, que nesses momentos de crise, o alcance das nossas redes sociais diminui de maneira absolutamente incoerente? Nós temos vídeos com 1 milhão de visualizações. Vamos pingar, gente. Passamos a ter vídeos que não ultrapassam 40 mil visualizações, sem que haja nenhuma mudança real, nem no conteúdo, nem na forma. Ao mesmo tempo, as plataformas favorecerão a visualização de pessoas como Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro. A grande arma hoje do Donald Trump será usada pelas grandes plataformas. Nós temos que nos preparar. Na eleição presidencial americana, em outubro e novembro de 2024, nós já falamos aqui sobre isso, eu repito rapidamente. O Elon Musk comprou o X. Teve um prejuízo financeiro enorme. Não fez diferença para ele. O que importava para o X era uma plataforma política. Por isso ele comprou o X, que comprou o Twitter, transformou em X. O que ele fez? Ele abriu a conta de pessoas que haviam sido banidas, como, por exemplo, Donald Trump. 2, ele declarou apoio ao Donald Trump. Vamos fechar essa meta, gente. Ele divulgou uma série de vídeos feitos por inteligência artificial com falas falsas da Kamala Harris, que era candidata democrata. Consequência, faltando 2, 3 meses para as eleições presidenciais norte-americanas, César, o Elon Musk teve 1 bilhão de visualizações dos seus vídeos falsos, feitos com inteligência artificial. O que o governo americano fará de maneira mais provável é lançar mão das plataformas, lutar pela, entre aspas, liberdade das plataformas e lançar mão da inteligência artificial e de outros mecanismos para tentar interferir nas eleições brasileiras. Nós temos um problema adicional, Vivi, que é muito grave. É que agora no TSE nós temos Cássio Nunes Marques e André Mendonça. E pelas indicações iniciais que eles deram, a possibilidade que há de um controle real do uso da inteligência artificial nas eleições brasileiras, por enquanto, pelo menos, é nenhum. Sério, né, professor? Sério mesmo.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!